Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, né? Estamos aí com este dilema, né? E o pastor Josué, ele é maçom ou não é maçom? Ou ele é satanista? Eu gostaria hoje de estar conversando com vocês aqui a respeito deste assunto. O porquê que surgiu essa polêmica aí? Se eu sou satanista ou se eu sou maçom? De uma certa forma, né? É bom que as pessoas estejam atentos, né? A todos os movimentos que estejam acontecendo, ao que uma pessoa fala, pensa, ao que uma pessoa defende, até mesmo para não sermos enganados. Mas o que a gente não pode é entrar em uma paranoia e começar a ver o demônio, o diabo, o satanismo, a maçonaria em todos os detalhes. Eu gostaria de frisar aqui para os mais novos aqui a respeito de um movimento que começou na década de 90. Lá no comecinho da década de 90, começou a se falar muito sobre a nova era, ou New Age. E aqui no Brasil, um dos especialistas no assunto, no tema, que se despontou em âmbito nacional no início da década de 90, e ainda na época ele era deputado federal, era o pastor Lamartine Pozella. Ele falava muito sobre a nova era. E a nova era, ela pregava que a era de peixes, que era a era de Jesus, havia terminado, ou iria se terminar, né? Mais precisamente na virada do século, ou do milênio, né? Quando entrássemos no terceiro milênio. Entraria então a nova era, a era de Aquários, a era aquariana. A era de peixes teve como liderança Jesus. E agora a era de Aquários teria como liderança o Maitreya. E era um assunto que abarcava muitos sinais esotéricos, né? Envolvia a música, a arte, a cultura. E naquela época, né, começou a se trazer à tona muitos sinais e símbolos esotéricos, como as pirâmides, né, Ouroboro, Yin Yang, Pai Sem Cristo, a cruz invertida, e todos esses sinais, o pentagrama, todos esses sinais que nós conhecemos aí do meio esotérico, ele veio muito à baila naquela década, né, com os ensinamentos do pastor Lamartine Pozella. E aí então começou a se levantar tudo quanto é empresa, ou indústria, ou comércio que tinha envolvimento com a nova era. A nova era, ela tem como sacerdotisa, né, a Helena Blavatsky. E aí então começou a se levantar símbolos de empresas. Na época lá ainda havia o Unibanco, né, que tinha o símbolo do Ouroboro, né, do infinito. E aí começou a se levantar inúmeros produtos que tinha ligação com a nova era. E isso aí atingiu uma paranoia que muitas pessoas falam, não, isso não pode comprar, aquilo não pode comprar, isso não pode usar, aquilo não pode usar, isso é da nova era, aquilo é da nova era, neste produto tem o símbolo da nova era, a Natura é da nova era, a Boticário é da nova era, não pode comprar isso, não pode comprar aquilo, o carro Maré, ele tem um envolvimento compacto e por aí vai. E começou a surgir tudo quanto é produto, de tal forma que as pessoas, para ir ao mercado, e até com uma listinha lá para dar uma olhada se aquele produto que iria comprar não era um produto que tinha símbolos da nova era. Chegou a esse ponto, chegou a esse dilema, né? A paranoia das pessoas, né? E a realidade que nós precisamos entender e saber é que hoje, né, todas as megas corporações, todas as grandes empresas, elas são de pessoas envolvidas com as trevas, com o satanismo, com a bruxaria, com o esoterismo. Todas as grandes empresas são envolvidas. Agora pense bem, se eu
não vou comprar um produto porque ele é de um grupo que o líder, que o presidente é satanista, eu vou ter que barrar um monte de coisa dentro da minha casa. Naquela época, inclusive, também surgiu muito o dilema da própria maionese Hellmann's, né? Porque Hellmann's, né, quer dizer o quê? O homem no inferno. Né? Então as pessoas não pode comprar maionese Hellmann's, ou Coca-Cola, ao contrário, alô diabo, não pode comprar Coca-Cola. Então começou uma doença, uma febre, por conta das pessoas ficarem pesquisando detalhezinhos em tudo quanto é coisa, ao ponto de chegar um momento que fala assim, olha, se você for querer comprar só produtos que não tenham ligação com essas coisas, você não vai poder comprar nada. Você vai ficar aí com a sua casa vazia. Você vai ter que se desfazer de um monte de produto, começando talvez pelo seu próprio carro, porque todas essas montadoras, elas têm um vínculo com esses negócios. Então, virou verdadeiramente uma febre isso aí. Causou uma paranoia esse negócio aí. E das vezes nós estamos percebendo que com esses ensinamentos da escatologia, da nova ordem mundial, de tudo que está acontecendo com o globalismo, na implantação do governo único e tudo mais, as pessoas começam também a entrar nessa febre. E eu não preciso me preocupar se a maionese Hellmann's é o homem no inferno, eu não preciso me preocupar se o símbolo do meu banco é um banco que está ligado com o satanismo, eu não tenho que me preocupar com a marca da camisa que eu estou usando, do tênis que eu estou usando, por conta de ser um satanista ou dono, porque pouquíssimas coisas que têm influência no mundo, pouquíssimas coisas, pouquíssimos produtos que é de nível mundial, vai ser de cristão, pouquíssimos, né? A grande maioria mesmo é de satanistas, é de pessoas envolvidas com as trevas. Então você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, né? E então nós precisamos entender que a realidade é que eu não posso viver nessa paranoia, eu não posso viver com essa doença, porque senão eu começo a se chamar de fanático, de doente, de paranoico. O que aconteceu nesses dias aí, né? Como eu coloquei lá uma postagem lá de uma foto fazendo isso daqui, ó, aí disseram, o pastor é satanista, olha lá o que ele está fazendo, ele é satanista. E quem disse que isso daqui é o símbolo de satanista ou é a mão chifrada? Isso aqui não é a mão chifrada, né? Isso aqui, na realidade, é da linguagem universal de Libra, né? E para quem não sabe, isso aqui, na linguagem de Libra, do mudo e surdo, quer dizer eu te amo, eu amo você, né? Porque ele tem uma conotação com o inglês, né? Então se você perceber, aqui ó, você tem o Y de you e aqui o L de love. Então isso aqui quer dizer, na linguagem de surdo e mudo, eu te amo, tá? Agora você vai fazer o seguinte, né? Como você acredita e continua crendo que isso é satanismo, então você vai querer proibir, se lá na tua igreja, lá, a mocinha que faz essa transmissão para surdos e mudos, fizer isso aqui em um momento da pregação, você vai dizer que a sua igreja é satanista, que o seu pastor é satanista, que estão aceitando o sinal do satanismo dentro da igreja, você vai querer mudar isso daqui só porque você acha que isso aqui é satanismo, que isso aqui é um símbolo do diabo. Aí você vai querer mudar a linguagem universal de Libras. Não podemos entrar por esse caminho, né, meus irmãos? Outra coisa, né? Tem também aquela questão de nas lojas maçônicas ter aquele piso xadrez, aquele xadrez mesmo do tabuleiro de xadrez de dama, preto e branco, aquele xadrez lá, né? E aí então, porque eu vejo uma casa, um comércio que tem aquele piso, eu vou dizer que ali é satanista, que ali é maçom. E o que aconteceu? Na comunidade, aqui na comunidade do YouTube, aqui nessa comunidade aqui, eu estava numa igreja, fui ministrar em uma das nossas igrejas aqui, eu sou do Ministério de Perus, Assembleia de Deus, do Ministério de Perus, e eu fui ministrar em uma de nossas igrejas. Nós temos mais de 1000 igrejas espalhadas por aí. E eu fui ministrar em uma de nossas igrejas. E fotografaram eu, a hora que eu estava ali, ajoelhado, orando, no púlpito, ao lado do pastor que dirigia a igreja, né? E pegou ali a minha meia, né?
Então, e eu postei na comunidade, você dá uma olhada depois na comunidade que você vai ver essa foto aqui. Eu estou ajoelhado ao lado do pastor, orando antes de começar o culto, e foi fotografado e apareceu a minha meia. E a minha meia, ela tinha aquele xadrez, né? Aquele xadrez, era uma meia xadrez, preta e branca. Pronto, já entrou comentários lá na postagem. Olha depois na comunidade aqui. Esse cara é satanista. Olha aí, esse cara é maçom. Olha a meia dele, olha a meia dele. Entraram pessoas lá na comunidade, no Instagram. Pastor, que meia é essa? Eu disse, essa meia é minha. Eu comprei com o meu dinheiro, é minha essa meia. Essa meia não é maçônica? Eu falei, não, essa meia é minha. Só porque tem um xadrez lá. E não acredito, acho que esse pastor é maçom. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, temos que estar vigilantes, atentos a todos esses detalhes, mas não podemos entrar nessa febre, nessa doença. Dê uma olhadinha lá depois, entra na comunidade e vai lá procurar lá. Não está muito longe essa postagem minha, não. É de um mês mais ou menos atrás aí. Você vai ver lá a postagem lá, pessoas comentando da minha meia, que saiu na foto, que é uma meia xadrez, né? Então, nós não podemos entrar nessa paranoia. Nós temos que nos voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus e entender que verdadeiramente o mundo jaz no maligno. Tudo que você compra, ou a grande maioria esmagadora dos produtos que você usa, e principalmente aqueles que são de sucesso, são de satanistas. São de bruxos, são de feiticeiros. Agora o que acontece é o seguinte, quando entra na minha casa, é santificado. Eu tenho o poder de santificar tudo que foi amaldiçoado. Eu tenho o poder de purificar aquilo que possa estar contaminado. Eu tenho o poder. A partir do instante em que eu vou a um hipermercado, faço a minha compra, chego aqui em casa, levanto as minhas mãos para o alto, dou graças a Deus pela aquisição de todos aqueles produtos que ali estão, eu oro, ainda que tenha todos aqueles produtos ali sido consagrados, com seus nomes, com suas marcas, tudo consagrado a demônios, a partir daquele instante está santificado. Eu tenho o poder de santificar. E não posso viver nessa paranoia. Temos que estudar, nós temos que entender que Jesus está voltando, temos que ler Bíblia, temos que estudar Bíblia, temos que nos aprofundar, mas não viver essa paranoia, irmão. Temos que crescer um pouco mais, ser maduro. Eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério de Perus, uma igreja quase que centenária aqui no Brasil, com mais de 1000 igrejas espalhadas pelo Brasil, com igrejas, né, em 21 países, nos 22 estados do Brasil, nós temos nossas igrejas, né? Um ministério sério. Aqui uma pessoa não se torna pastor a toque de caixas, né? A pessoa que tem que, no mínimo, ter um seminário sério e reconhecido. No caso, preferencialmente, o próprio seminário da igreja, que eu também fiz um seminário de 3 anos, não é? Não é uma pessoa que chega aqui da igrejinha, Jesus foi ali, volta já, e se apresenta aqui como apóstolo, como bispo, que vai ser recebido e aceito como apóstolo, como bispo. Você é apóstolo, você é bispo, então você senta ali, vai assistindo o culto, vai participando dos cultos, depois a gente vai avaliar, né, a sua capacidade, vamos avaliar a sua pessoa, seu histórico, e depois a gente vai ver o que pode ser feito. Não é como muitas igrejas por aí não, que a pessoa chega lá se apresenta como apóstolo, como bispo e já sobe para a tribuna e já está pregando. Aqui não, aqui tem que ter, qualquer pastor do ministério aqui tem que ter um curso sério, um seminário teológico sério, de preferência do ministério aqui, que é um seminário de 3 anos, que é o que eu fiz, pois eu sou desse ministério. Eu nasci nesse ministério, eu fui apresentado quando criança nesse ministério. O meu avô era pastor desse ministério, meu pai, regente de coral, minha mãe, dirigente de círculo de oração. Eu sou de uma família de 4ª geração que vem dentro da igreja Assembleia de Deus. Os meus 2 avós, materno e paterno, antes, os dois, né? Lá no começo da Assembleia de Deus, eles eram obreiros da Assembleia de Deus. E o meu avô morreu, foi para a glória, como pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Perus aqui. Então, nós temos história, temos um pedigree, não caímos de gaiato, não chegamos aqui de paraquedas, né? Tem muitas pessoas por aí que se apresentam como bispo, como apóstolo, né? Ele nem sabe o que quer dizer bispo, né? O bispo de uma igreja só, por exemplo, de um pastor só, né? Porque o bispo, na realidade, ele tem a função de superintendente,
né? Superintendente do quê? De um grupo de igrejas, de um grupo de pastores, né? Aqui nós não chamamos de bispo, nós chamamos de pastor regional. Ele cuida de 20 a 30 igrejas, 20 a 30 pastores. Ele cuida, né? Agora você vê pessoa por aí que abriu um salão, tem uma porta, só ele e mais ninguém, e ele já é bispo. Bispo de quem? Bispo é superintendente. Quantos pastores, quantas igrejas você tem para se intitular bispo, né? Que é superintendente. Então vocês vão vendo como é que está a situação. Então procure igreja séria, que ensine Bíblia, fundamentada na palavra de Deus, e vamos tomar conta para não cair nessa paranoia, tá bom? É mais um bate-papo assim de esclarecimento. E se você quer aprender mais a respeito da volta de Jesus, de tudo que estamos vivendo agora, eu te convido para participar do meu curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. Eu venho ensinando de maneira cronológica e dentro da palavra de Deus. Eu falo do arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aqui na terra, tribulação, grande tribulação e batalha do Armagedon. E depois, milênio, né? E depois do milênio, o juízo final e depois o novo céus e nova terra, que é onde viveremos por toda eternidade. Entre aqui, ó, na descrição desse vídeo, você tem o link de um site que vai te dar todas as informações e por um investimento simbólico, você terá um curso vitalício à sua disposição, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu joinha, um beijo no teu coração e uma semana de vitória, sem paranoia. E eu não retiro esses comentários não, deixa lá, tá? Tá tudo lá os comentários, tá bom? Um beijo no seu coração, uma semana de vitória para todos vocês.